Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de lançamento do F1 Comunica. Eu sou o Luiz Guide, líder da área de comunicação e marketing aqui da Function One Tecnologia, e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre uma solução para os times de comunicação e RH. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Ao longo dessa live, vocês vão poder interagir com perguntas no chat e a gente vai responder tudo ao vivo aqui, tá? Eu já deixo um spoiler aqui para vocês. Fiquem com a gente até o final, que a gente preparou uma surpresa para vocês. Vai ter uma oferta especial aqui da solução, portanto, não saiam daí. Para quem ainda não conhece a Function One, nós somos parceiros da Microsoft, estamos sempre juntos aqui com os clientes no dia a dia com a tecnologia, seja na instalação ou no suporte de soluções Microsoft. O nosso trabalho, pessoal, é garantir que a tecnologia realmente faça diferença na rotina das pessoas, da liderança até a linha de frente. A Function One também acredita que a tecnologia de verdade conecta e transforma o jeito de trabalhar das pessoas. E o F1 Comunica nasceu justamente para isso, para facilitar a comunicação interna e aproximar ainda mais as equipes. Bom, vamos começar a conhecer essa solução agora, e para começarmos, eu vou trazer aqui o Vitor Barbosa, que é o nosso especialista em soluções Microsoft focadas exatamente em comunicação e na experiência do colaborador. Bem-vindo, Vitor, e ótimo tê-lo aqui com a gente na live hoje. Bom dia a todos, muito obrigado. Sempre um prazer falar sobre inovação, tecnologia e ferramentas que fazem diferença na cultura das organizações. Que legal. Vitor, eu queria começar falando um pouquinho do que a gente escuta todo dia, né, dos departamentos de comunicação e que eles conhecem bem. É uma dificuldade que os departamentos têm, né? De gerir os seus vários canais de comunicação. Hoje as empresas chegam a usar, em média, quatro, sete, tem empresa que usa 10 canais para se comunicar internamente. A gente tem e-mail, WhatsApp, portal, mural, newsletter, grupo de Teams, rede social, intranet. Então, gerir tudo isso no mesmo canal é um sonho para eles, né? E um dos desafios que eles nos reportam o meu comunicado chegou para todos? Qual o nível de engajamento que ele teve? Como é que eu meço isso em relatórios, por exemplo, né? Como é que eu reporto isso para minha liderança? O TI pode dar esse presente para a comunicação, exatamente com essa solução. E é exatamente essa solução que a gente vai ouvir agora. É com você, Vitor. Obrigado. Opa, então obrigado aí pela introdução a esse cenário, né? E aí a gente entra com algumas respostas para tantas dores na área de comunicação interna. Então, realmente existe ali uma dificuldade de entender esses canais, de tentar dar importância para cada um deles. Então, é um pouco desafiador você olhar para esse monte de ferramentas e tentar encontrar ali uma forma de concretizar a cultura da organização, levar os comunicados de uma forma rápida e principalmente obter métricas, relatórios, mensurar o que você está fazendo e ter ali uma dinâmica, um controle melhor dentro da rotina de comunicação interna. O F1 Comunica, ele é um aplicativo que entra ali respondendo algumas dessas principais dores. Ele é um aplicativo que funciona para comunicação interna, então ele é destinado a comunicados institucionais, comunicados departamentais, fazer comunicados em massa dentro do Microsoft Teams. E para isso ele assume a identidade da própria organização. Então é um aplicativo que você consegue personalizar de que forma que esse comunicado será entregue ao seu usuário final. Então ele acaba assumindo a identidade da empresa, assumindo a identidade de um canal que você já tenha, um nome. Então você consegue batizar o aplicativo e fazer esse aplicativo entregar os seus comunicados diretamente no Microsoft Teams, no chat dessas pessoas. Então tem a questão do dinamismo, né? É rápido, você entrega as mensagens onde as pessoas mais estão presentes, onde as pessoas mais têm aquele hábito de abrir uma mensagem com agilidade, então é um lugar muito dinâmico. E você conseguir entregar uma mensagem em nome da empresa, um comunicado importante no Teams, em grande escala, ou comunicados direcionados a grupos, direcionados a
grupos de departamentos, líderes, diretores, a uma região específica, quero me comunicar apenas com o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, regionalizar esse comunicado. Então, é uma das coisas que o F1 Comunica faz, e eu vou mostrar um pouquinho como que isso funciona. E aí, o melhor de tudo isso é que depois você obtém os relatórios, que é uma dor muito grande. Você manda um comunicado por e-mail, Outlook, em algum lugar, é difícil mensurar o que está acontecendo nos seus canais de comunicação. Então, o F1 Comunica ele acaba tendo também esse papel de ajudar você a melhorar suas estratégias, onde você deve focar mais energia, qual é o público mais receptivo aos seus comunicados, o termômetro desse sentimento, né? Analisar ali se o pessoal está feliz, qual é o tipo de sentimento que o pessoal tem quando ele recebe a mensagem através das reações e você capturar tudo isso que está acontecendo em uma única só ferramenta. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês na prática, né? Não vou ficar aqui na base da teoria, mostrar um pouco mais como que funciona esse aplicativo no dia a dia. Então, vou sair aqui um pouco dessa parte de demonstração teórica e eu separei para vocês um ambiente para mostrar tudo certinho aqui no nosso ambiente de demonstração do próprio aplicativo. E aqui eu tenho o F1 Comunica funcionando. Então aqui um pouco da visão final do usuário. Eu tenho aqui o aplicativo batizado aqui no meu cenário como F1 Comunica. Esse nome ele pode ser personalizado, inclusive a gente recomenda que faça isso. Então esse canal ele acaba assumindo a identidade que você deseja e a imagem de perfil também. Então o que acaba acontecendo é que as empresas adotam a identidade que elas acham mais interessantes. Então pode colocar aqui um nome de um mascote que já é familiar, alguma coisa que faça mais sentido. Então, quem entra em contato com o colaborador na ponta final, o seu frontline, o seu público corporativo e por aí vai, é uma aplicação que entrega o comunicado diretamente no chat. Aqui é uma demonstração, né, como que esse comunicado chega. Então, são comunicados que esteticamente eles podem ser bem elaborados, eu posso deixar reações aqui para deixar um feedback meu, né, como funcionário final. Tenho toda a estética trazendo o comunicado e botões, né? Esses botões são muito úteis para eu acessar um conteúdo externo, para acessar um conteúdo complementar. Então, se eu tenho uma live que vai começar em breve com o presidente da companhia, eu posso divulgar isso diretamente no Teams 30 minutos antes dessa live acontecer, como um reforço, uma última chamada para o pessoal ingressar e engajar nesse acontecimento interno. E os botões me redirecionam para um ambiente externo, para um download que eu preciso fazer de algum material, para um artigo completo na intranet, para alguma coisa que você deseja fornecer de forma complementar dentro do Microsoft Teams. Então essa é um pouquinho da visão final do colaborador recebendo esse comunicado. E eu vou mostrar um pouquinho agora como que o comunicador cria esses comunicados. Já adianto que não é qualquer pessoa que pode livremente acessar esse aplicativo e enviar comunicados abertamente a qualquer um da organização. São pessoas previamente autorizadas que podem acessar esse aplicativo na parte de autores e tudo acontece dentro do próprio Teams. E aí essas pessoas que estão autorizadas, pode ser a área de comunicação interna, pode ser o RH, pode ser a área de tecnologia, pessoas que podem utilizar esse aplicativo, acessam uma interface destinada à operação desses comunicados, onde logo na primeira tela eu já tenho um pouco de relatório, já tenho alguns dashboards trazendo o que andou acontecendo recentemente. Então, eu tenho ali um total de comunicados enviados, as visualizações, o engajamento, o período, o que andou acontecendo dentro do meu time de comunicação, quais são os comunicados recentes, os rascunhos. Então, eu já tenho uma prévia do que está acontecendo dentro desse comunicado. Mas o que interessa, né? Como que eu crio uma mensagem? Bem simples, na parte superior eu tenho alguns menus de ação e tenho uma área de nova mensagem. Então, o processo de criação ele é bem simples, ele é até mais simples do que elaborar um comunicado por Outlook, por exemplo. E aí, quando eu venho em nova mensagem, basicamente eu crio a estrutura do meu comunicado, de como ele vai ficar essa comunicação lá no Microsoft Teams na hora que ele chegar lá no chat. Então a construção ela me dá muita liberdade para de que forma, qual vai ser o layout, qual vai ser a aparência desse comunicado. Então aqui eu vou começar um novo comunicado do zero, vou colocar uma caixa de texto e colocar aqui uma nova forma de se comunicar. E posso brincar um pouco com a estética disso. Posso colocar centralizado, posso aumentar o tamanho, colocar extra grande. Ele começou a ganhar um formato de título, então a minha intenção é que ele realmente seja um título. Posso trocar a cor, vou colocar aqui uma cor azul.
acho que vai combinar melhor com a estética do meu comunicado. E aí eu coloco os componentes que me interessam. Então é bem simples, eu clico e vou adicionando itens no meu comunicado. Vou adicionar uma imagem diretamente do meu computador. Eu não me preocupo muito com que tipo de imagem eu vou colocar, se ela é retangular, se ela é quadrada, se ela é esticada. Eu simplesmente pego uma arte diretamente do meu computador e ele já traz diretamente para cá. Sendo JPEG, GIF, PNG, ele acaba inserindo e ajustando essa arte na área útil que eu tenho do comunicado. Então, ele respeita aquele formato original da imagem que eu tenho. E é um convite, né, para uma live. Então, eu já estou construindo um comunicado que ele diz muita coisa. E por eu ter colocado uma arte que ela tem muita informação, que é uma live, que é amanhã, que é desvendando uma solução que é o Microsoft Vive, é um workshop sobre um outro tema, tem data, tem hora, tem pessoas, tem nome, tem fotos aqui. Eu tenho uma preocupação, então, com acessibilidade. Muitas empresas, muitas organizações têm isso como, inclusive, um requisito técnico. A solução ela tem que ter acessibilidade para que meu comunicado ele se comunique com 100% do meu público. E no meu público pode ser que eu tenha pessoas com baixa visão ou pessoas que são cegas e eu tenho o recurso de texto alternativo, onde eu vou poder descrever o que tem nessa arte. Então, eu vou colocar aqui convite contendo informações para uma live de Microsoft Viva na data 13 de abril e vou descrevendo detalhadamente o que tem nessa arte. Esse texto ele não faz parte da estética. Reparem que eu estou escrevendo e nada está acontecendo. Não, ela está acontecendo na estética do comunicado, mas quem usa um leitor de tela, quem usa recursos de acessibilidade em seu dispositivo móvel, em seu computador Windows, seja lá onde for ele estiver usando o Teams dele, o recurso de acessibilidade vai fazer a leitura desse conteúdo que tem aqui. E aí eu posso sair completando com mais informações, posso colocar novos textos. Eu coloco uma caixa de texto e coloco aqui uma última chamada. Inscreva-se, se inscreva para a live de Microsoft Viva com nossos instrutores especialistas. E aqui eu posso elaborar um texto, posso brincar com a formatação desse texto, vou colocar ele, deixar ele alinhado à esquerda, porque ele é um parágrafo mesmo, vou colocar que o tamanho dele agora é grande, posso destacar algumas coisas com formatações básicas. Durante a implantação, a gente ensina detalhadamente como que usa cada um desses recursos. Então, eu posso criar um comunicado esteticamente bem elaborado. E posso colocar mais componentes. Eu vou escolhendo o que eu desejo utilizar e vou montando a composição estética desse comunicado. Vou colocar mais uma imagem, e agora eu quero utilizar uma imagem que ela tem um formato mais retangular, porque minha intenção agora é que essa imagem adicional ela seja um rodapé, para fazer a composição estética desse comunicado, para criar um padrão de comunicação que respeite a identidade visual da minha empresa. Então, eu posso elaborar esses padrões visuais também dentro desse comunicado e colocar mais imagens. Aqui eu vou colocar uma nova imagem, vou transformar ela em cabeçalho e, novamente, eu pesquiso a imagem que tenha aqui no meu computador. Vou colocar aqui agora uma imagem retangular também. E olha só, eu coloquei duas imagens, só que essa eu quero que seja cabeçalho. O cabeçalho eu arrasto para cima porque ele deve ser o primeiro componente de todos. Então eu arrasto de um lado para o outro e o cabeçalho agora está na parte superior. Então eu tenho muita liberdade na criação desse comunicado, na estética dele, onde esses componentes vão ficar. Posso colocar mais elementos, posso colocar vídeos. E esses vídeos eles podem ser incorporados de outras plataformas, como por exemplo SharePoint, o Microsoft Stream, Intranet, o OneDrive, ou plataformas externas, que é uma atualização que nós estamos desenvolvendo exatamente nesse mês, e trazer vídeos do YouTube, ou seja, eu incorporo vídeos que eles estão armazenados em outras plataformas. Eu não tenho aquele trabalho de carregar um vídeo pesado dentro do meu comunicado, eu simplesmente incorporo. E o meu usuário final pode clicar nesse vídeo e assistir ele diretamente no corpo da mensagem. Ele não precisa nem sair do Teams para assistir uma live gravada com o presidente da companhia, por exemplo, que eu postei na intranet, no meu Vive Engage, em outros lugares, eu apenas
divulgo novamente esse vídeo gravado dentro do Teams e as pessoas têm essa facilidade de assistir. E aí esse vídeo ele reproduz com todas as tecnologias que aquela plataforma disponibiliza. Se for no Microsoft Stream, vai ter capítulo, vai ter legenda, vai dar para acelerar aquele vídeo, vai dar para deixar ele mais lento. Então aqueles recursos acabam sendo incorporados no corpo da mensagem. E posso colocar links. O que são links? São botões. E esses botões eu posso trazer um conteúdo adicional. E esse botão eu posso, inclusive, brincar com o título dele, né? Posso colocar aqui um artigo completo e trazer uma URL para esse título. Essa URL pode ser uma notícia que eu postei na intranet, por exemplo. E aqui eu acabei de colocar um botãozinho. Dessa forma, eu uso o F1 Comunica como um aplicativo que reforça a existência da minha intranet. Então, repara como uma ferramenta não sobrepõe a outra. Pelo contrário, elas começam a trabalhar em parceria. E vou colocando mais botões. Vou colocar aqui um segundo botão. E esse segundo botão, eu entendo que ele é o mais importante de todos. Por quê? Porque ele é um botão de inscrição. Inscreva-se. Inscreva-se. Atenção aqui para não cometer nenhum erro ortográfico, né? Então é sempre importante ter essas atenções. E agora, o link desse botão também. Aqui eu coloco um outro link para a pessoa clicar em se inscrever. Assim como vocês clicaram e se inscreveram nesse próprio workshop de agora, né? Nessa própria demonstração, eu posso colar o link aqui de inscrição também. Então, como é algo fictício, eu vou apenas colocar um link para funcionar esse botão. Reparem que eu coloquei 2 botões. Eu poderia colocar 3, 4, 10, 20 botões. Mas eu vou colocar apenas 2 para mostrar que dá para colocar esse conteúdo. E esse segundo botão é o mais importante. Então, eu vou brincar com a estética desse botão. Eu vou deixar ele azul. Então, eu posso brincar, inclusive, com a estética do botão. Colocar 3, 4, 10 botões e só um deles é azul, porque esse botão é o mais importante para mim. Então, aqui eu já elaborei um comunicado básico aqui, que já tem todas as informações que eu desejo, tem cabeçalho, tem título, tem uma arte principal, tem texto adicional, tem rodapé, botões. Poderia colocar vídeos? Poderia. Poderia colocar mais imagens? Também. Dá para colocar bastante, brincar bastante com a questão de como esse comunicado vai ficar. Poderia, inclusive, fazer um comunicado muito mais simples, onde ele teria apenas título e texto, por exemplo. Dá para fazer também. E eu preferi fazer um comunicado mais elaborado nesse momento. E agora que eu fiz a construção desse comunicado, como que ele será enviado? Posso dar um nome para esse comunicado, por exemplo, convite Microsoft Viva edição 01. E esse nome, ele não faz parte da estética, é apenas para documentar, para posteriormente eu saber o que era esse comunicado. E ainda posso colocar um campo de autoria, ou seja, muitas vezes a área de comunicação interna recebe demandas de outros departamentos. Então você pode assinar esse comunicado em nome de um outro setor, em nome de um outro departamento. Por exemplo, Universidade Corporativa. E aqui no final, eu ganhei aqui um destaque, que esse comunicado foi elaborado pela Universidade Corporativa, Diretoria de Tecnologia, Área de Segurança da Informação. Então, eu poderia colocar aqui, opcionalmente, quem é que demandou aquele comunicado. E agora uma parte importante. Como que esse comunicado será enviado? Para grupos específicos, ou seja, eu poderia mandar para meus diretores, e aí ele pega todos os grupos que já existem no Microsoft 365 e aproveita esses grupos aqui para direcionar meus comunicados, segmentar essa comunicação com grupos específicos. Então aqui eu poderia colocar Regional São Paulo, Regional Rio de Janeiro, Bahia, líderes, departamento comercial. Então, de acordo com a estrutura de grupos de vocês, com essa estrutura de organização, eu reaproveito dentro do F1 Comunica. Ou eu posso enviar imediatamente para todos da minha organização. E aí 100% das pessoas dentro do Microsoft Teams recebem esse comunicado. Eu vou deixar aqui como um grupo de demonstração para que esse comunicado chegue e eu receba também, para vocês verem ele funcionando. E agora, quando que esse comunicado será enviado? Agora. Então, no momento que eu finalizar esse comunicado, em questão de 5 minutos, 10 minutos, ele vai ter alcançado
todo o meu público interno, então a gente tem clientes ali com 30, 40, 50, 80 mil colaboradores dos mais variados segmentos, varejista, bancos, financeiras, mineradoras, então assim, a gente tem clientes do mais diversos tipos e portes de tamanho, e clientes menores também, onde tem ali na sua base 1.000 colaboradores internos, então o aplicativo ele é muito flexível, né? Você atende a necessidades menores e a necessidades maiores também, inclusive de órgãos estatais que recentemente a gente fez a implementação também. Então, eu vou enviar esse comunicado agora ou depois? Eu posso agendar. E nesse agendamento, eu posso colocar que esse comunicado vai ser enviado no dia 12, às 16 horas da tarde, com uma forma de lembrete. Depois, no dia 13, alguns minutos antes. Então, eu posso brincar com agendamento de dia e horário. E também a repetição, se for o caso. Então, se for comunicado que eu preciso enviar todo dia, um comunicado semanal, um comunicado mensal, dá para programar essa repetição também. E quando é um comunicado agendado, a própria ferramenta programa isso, faz esse disparo de forma automática. Você não precisa lá autorizar ou estar online naquele momento. Ele simplesmente respeita esse agendamento que você colocar. Eu vou enviar esse comunicado agora, porque a minha intenção é que esse comunicado aconteça, né? Então, agora que eu terminei esse comunicado, eu tenho a opção de ou enviar ou salvar como rascunho. De repente, eu preciso terminar esse relatório mais tarde, surgiu uma demanda mais importante, então eu deixo salvo e posteriormente termino. Ou eu envio agora. E aí, nesse processo de envio, ele começa todo o processo de disparo desse comunicado, faz todo o processo de envio. Uma vez que esse comunicado ele foi enviado, demora ali uma questãozinha de 5, se for um ambiente muito grande, até 10 minutos é uma experiência que a gente tem ali de alcançar um grande número de pessoas. Mas quando é um número menorzinho, abaixo de 10.000 colaboradores, por exemplo, questão de 2, 3 minutos todo mundo já recebeu. E agora que esse comunicado recebeu, eu volto aqui para a minha visão final de colaborador, só para vocês verem que esse comunicado ele chega de uma forma instantânea, de uma forma rápida, né? E aqui ele respeita toda a parte de área útil do próprio Microsoft Teams. Então, quem usa dispositivo mobile, quem usa Teams Desktop, Teams Web, ele se ajusta perfeitamente ao tamanho da tela, a área útil daquele display que o usuário esteja usando, e eu posso deixar uma reaçãozinha aqui como usuário final. Vou deixar um uau aqui como um sinal de surpresa com esse convite que chegou, por exemplo. Bom, voltando na operação do aplicativo, eu tenho uma parte não menos importante, a questão dos relatórios. Eu comentei com vocês, né, que a gente precisa ter a mensuração, precisa ter dados e insumos sobre aquilo que a gente está produzindo na nossa área de comunicados. E aqui eu tenho um relatório que ele começa a trazer uma informação como um todo, um período de tudo que andou acontecendo dentro desse período que eu deixei previamente filtrado. Então, posso ter relatórios de 1 ano, 2 anos, 3 anos para trás, filtrar por 3 meses, as últimas 2 semanas, ou filtrar melhor por um comunicado que eu mandei ontem, às 10 horas da manhã. E eu quero saber exatamente qual foi o alcance daquele comunicado. Então, eu mandei um comunicado ontem às 10 horas da manhã para 300 pessoas. Quantas visualizaram? Quantas reagiram? Como que foi o alcance daquele comunicado? E aí você consegue, inclusive, traçar estratégias, mirar melhor aonde esse comunicado deve ser enviado para um público melhor. Então, você começa a ter dados para melhorar a sua própria estratégia de trabalho e, em cima desses relatórios, obter ali dados mais detalhados de como que foi o alcance individualmente de cada uma dessas mensagens. Ou seja, começa como um todo e depois eu vou trabalhando cada vez dados mais específicos em cima desses comunicados. E, inclusive, relembrar, né, qual que era o conteúdo daquela mensagem naquele momento. Então, isso é um resumo geral, né, de como que esse aplicativo funciona, de dados gerais que ele tem ali para a gente trabalhar. Bom, Inclusive, essa parte de relatórios, né, Vitor, ela é super importante para o time de comunicação, porque através dessa mensuração de resultados, eles conseguem medir se a comunicação foi efetiva, o que tem para melhorar e tal, né? Falando ainda do ponto de vista de comunicação, né, a Microsoft tem hoje algumas soluções de comunicação que a gente usa no dia a dia, né? O Outlook, o Teams, a intranet, o Engage também como rede social, né? Como que eles funcionam juntos e agregam mais valor para a comunicação eficiente das empresas?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente apresenta mais uma ferramenta de comunicação, às vezes bate até aquela dúvida, né? Como que eu administro todos esses canais de comunicação? Então aqui a gente tem uma representação ali das principais, né? As que mais a gente encontra dentro do mercado, e a gente inclusive ajuda a estruturar as outras ferramentas também, como especialistas Microsoft. Estou apresentando para vocês aqui várias possibilidades. A gente tem inclusive as ferramentas mais tradicionais, que é o e-mail, você ter ali desde sempre, né, os comunicados serem direcionados por e-mail, então você formaliza muita coisa através da caixa de entrada desse colaborador, algumas coisas nesse sentido. Você tem a intranet através do Viva Connections, tem várias soluções hoje voltadas para portais, e é um local que o colaborador muitas vezes ele usa como consulta, você coloca notícias lá dentro, coloca procedimentos internos, fluxogramas, organograma da empresa, processos, disponibiliza materiais, e o colaborador ele se acostuma com esse ambiente para ele ir lá consultar aquele material, ele usa aquilo como uma base que ele já sabe que ele encontra notícias recentes. E a gente tem o Viva Engage também, uma das possibilidades dentro do universo Microsoft, que é um ambiente mais interativo. Então você pode usar esses canais como um ambiente que um complementa o outro. E agora eu apresento para vocês também o F1 Comunica. E qual é a grande vantagem do F1 Comunica nessa demonstração? Ele não é uma ferramenta que sobrepõe outros canais de comunicação que você já tem. Ele entra como uma ferramenta que completa. Então ele acaba trabalhando em harmonia com cada uma dessas ferramentas. Fica muito claro qual é a função de cada uma delas dentro da organização, dentro da empresa. Então, são caixinhas modulares, onde você consegue crescer e usar uma ferramenta para engajar a outra. Então, por exemplo, eu postei uma mudança importante no quadro diretivo da organização, da empresa, uma mudança de política de reembolso, e foi uma notícia muito completa lá na intranet. E é uma notícia que talvez ela não tenha tido o alcance necessário. Eu uso o F1 Comunica para mostrar uma prévia dessa mudança, chamar a atenção dos colaboradores e trabalhar com a curiosidade deles, e através dos botões eu coloco lá, veja a notícia na íntegra, para o colaborador entender exatamente o que aconteceu. Ele clica e através do Teams ele é redirecionado para a intranet. Mesma coisa com o Engage, tem uma live importante acontecendo, um workshop, uma live do presidente, que a gente usa bastante como exemplo, campanhas, você reforça isso com a ajuda do F1 Comunica. Então, são ferramentas que elas ajudam uma a melhorar a audiência da outra, uma não sobrepõe a outra. Se você definir bem ali a estratégia de que parte do comunicado você coloca em cada uma delas, acaba sendo bem legal que o colaborador acaba entendendo o papel de cada uma dessas ferramentas de forma natural, sem precisar explicar, a própria ferramenta se encaixa dentro desse universo de comunicação. Perfeito. Aproveitando, Oi, vamos lá. agora a gente pode falar, inclusive, com base, né, nessas ferramentas, a origem, né, de onde veio essa ferramenta, de como surgiu. O F1 Comunica, ele é uma evolução de um conceito que a Microsoft criou anos atrás, que é uma ferramenta antiga chamada Company Communicator, que basicamente era uma ferramenta que tem o mesmo objetivo, mas é uma ferramenta extremamente limitada, mas ela tinha o mesmo objetivo, lançar comunicados dentro do Teams. Com base nesse conceito da Microsoft, a Function com base na área de desenvolvimento, criou uma solução própria que cumpre esse mesmo objetivo e traz mais recursos, traz relatórios, traz possibilidades de você criar imagens, vídeos, criar um comunicado que respeita a sua ideia, que você tem liberdade para criar essa estética. E aí, com base nesse conceito do Company Communicator, foi desenvolvido um aplicativo do zero, onde ele traz todo esse conceito, essa oportunidade de você alcançar os colaboradores em um ambiente dinâmico, que é o Microsoft Teams, com mais funcionalidades. Então, o aplicativo, né, ele surgiu dessas evoluções. E é um aplicativo que ele tem constantemente melhorias. É um ponto interessante de destacar agora, que eu mostrei para vocês o aplicativo como ele está hoje. E o que ele está hoje, ele é um lançamento desse mês. Então ele tem constantes atualizações. É um aplicativo que tradicionalmente aqui dentro de casa a gente trabalha constantemente com a evolução, com trazer novos recursos. A gente mantém um contato perto com os clientes e muitas vezes algumas melhorias são feedbacks do cliente, que olha, um relatório, se ele tivesse aquela informaçãozinha, seria melhor. A gente estuda a viabilidade disso e transforma em um recurso que se concretiza como uma versões novas do produto. Nunca a versão final, né? Porque ele tem sempre melhorias dentro de um ano, por exemplo.
E aí, aproveitando, né, uma curiosidade da área de tecnologia, se tiver alguém aí da área de TI, onde que esse aplicativo funciona? Ele é um aplicativo que ele tem a possibilidade de ser instalado no próprio ambiente de vocês. Então, ele é um aplicativo que ele utiliza toda a arquitetura e robustez do ambiente Microsoft Azure, ou seja, ele tem toda aquela parte de segurança da informação, de confiabilidade, de ser um aplicativo que ele é estável, que ele não apresenta problemas. Ele é um aplicativo que funciona dentro do próprio ambiente Microsoft. Então, ele se utiliza desses recursos de funcionalidades que o próprio ambiente Microsoft disponibiliza como infraestrutura, e esse aplicativo acaba sendo instalado dentro do seu próprio ambiente, sem a necessidade de a Function One ter acesso ao ambiente de vocês. Então, o processo de implantação ele é bem tranquilo, porque não é uma implantação assistida, nós não precisamos ter acesso ao usuário, ao ambiente de produção do cliente, ela é uma implantação assistida, totalmente acompanhada com os nossos especialistas, com os arquitetos da solução, onde a gente apresenta todo o desenho técnico do aplicativo também, inclusive a questão de LGPD, compliance, segurança, ele atende às principais necessidades dos clientes nossos, inclusive de instituições financeiras que têm 90 mil colaboradores. Então, ele é desenhado para respeitar as questões de infraestrutura, segurança e SI que o cliente tenha, desde o ambiente de implantação até o próprio desenho técnico do aplicativo é algo feito para respeitar esses conceitos, inclusive a localização desses dados, LGPD, que tipo de informação é armazenada. Então, é um aplicativo feito para ser simples nesse sentido, justamente para ser compliance, para ele ser conforme as necessidades e requisitos do cliente. Então, ele tem todo esse desenho técnico também voltado para isso, a implantação é relativamente simples de ser feita e não requer uma complexidade maior de envolvimento do time de infra, por exemplo, a instalação que ele é desenhado para ser simples também no processo de implantação. Com isso aqui eu apresentei, né, as principais características da aplicação. Muito bom, Vitor. Obrigado pela sua apresentação. A gente está chegando na etapa final da live. Mas antes eu queria chamar aqui o João Pedro. O João Pedro, pessoal, é responsável pela nossa área comercial, ele está no comando do chat também. João Pedro, são duas coisas. Eu queria que talvez você contasse para o pessoal também como que funciona o serviço de assinatura do F1 Comunica, né? Como é que funciona isso comercialmente? E se temos perguntas, você pode fazer também. E parece que a gente tem uma oferta especial aí, pessoal, né? Perfeito, Guidi. Parabéns, Vitor, pela apresentação. E bom dia a todos, né? Em relação à assinatura, a gente tem a relação da assinatura de suporte anual, tá? Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos de suporte, onde esse suporte a gente auxilia vocês com qualquer problema que é muito difícil de ter, mas a gente está lá, tá? Se precisar, algum tipo de treinamento, tá? Capacitação do time envolvido e as atualizações da ferramenta, como o Vitor comentou. Você fazendo parte do suporte, você recebe essas atualizações já incluso no suporte. Então, automaticamente a gente vai um exemplo, a cada 6 meses a gente vai atualizar, vai sempre melhorar e evoluir o aplicativo. Acaba que a gente você consegue, tendo esse suporte anual, fazer toda essa evolução do aplicativo já inclusa, tá? E em relação à oferta especial, a gente tem uma oferta especial exclusiva para participantes da live, tá? Só vocês vão ter acesso a ela, onde a gente garante 3 meses de suporte gratuito, caso adquira a implantação, obviamente, mais um suporte anual. Tá? Em relação à implantação, suporte anual, se tiver mais dúvidas, a gente vai tirar umas dúvidas agora no final da live, tá bom? E também deixo o meu e-mail disponível agora nesse próximo slide, para vocês entrarem em contato com a gente e a gente está 100% disponível para falar individualmente com cada um. Precisar de uma nova apresentação, tirar novas dúvidas, novos detalhes, questão de TI, de comunicação, RH, o que for necessário da aplicação, tá? Deixe meu e-mail aí, vou compartilhar meu e-mail no chat também, tá bom? E aí eu aguardo o contato de vocês para a gente evoluir. Tá joia. Temos perguntas? Temos uma pergunta aqui. Começando pela pergunta do Tiago.
se a gente faz também a construção da intranet em SharePoint, né? É questão do company, mas juntos a gente também faz, igual o Vitor comentou das outras aplicações, se a gente faz a questão da intranet em SharePoint. Thiago, a gente faz, tá? A gente desenvolve toda essa intranet, a gente tem um protótipo, tudo bonitinho, tudo certinho, todos os detalhes. Você pode entrar em contato comigo que a gente explica tudo certinho, todos os detalhes, requisitos, premissas, o que for necessário e valores também, né? Obviamente. Vamos para a próxima aqui. Pergunta da Aline. A Aline tem uma dúvida sobre o envio da comunicação ser dividido por grupos. Se tem alguma opção de enviar as mensagens usando a própria localização descrita em cada perfil, né? Ou se a gente só pode enviar a mensagem para os grupos previamente. Isso a gente, inclusive, tá respondendo a dúvida da Aline, né? Isso. Existem formas de fazer isso sim, a gente auxilia inclusive em como fazer, é algo que se aproveita das tecnologias que o ambiente Microsoft disponibiliza. Então, como o F1 Comunica, ele é feito para funcionar integrado com o ambiente Microsoft 365, isso possibilita ele também utilizar alguns benefícios, né, algumas funcionalidades que o ambiente tem, que é inclusive essa segmentação com automatizações, com grupos dinâmicos. Então, você aproveita características do seu usuário, por exemplo, localização, é quando você passa o mouse no usuário do Teams dele e exibe ali cargo, líder, exibe o departamento, exibe a cidade, o país. Então, são atributos, características dos seus usuários que são úteis para automatizar esses grupos dinâmicos. Então, com isso, você consegue criar grupos automatizados sim, e aí fazer com que essa gestão ela seja automática, que você não tenha que ficar manipulando uma base extremamente grande de usuários. A pessoa mora em Minas Gerais. Se ela se mudar e esse campo for atualizado no cargo dela, no endereço dela, ele automaticamente troca de grupo. Então, são várias regras, são vários requisitos que você pode usar para essa finalidade. Eu usei exemplo como, por exemplo, localidade, né? Cidade, São Paulo, estado, mas tem outras características também que podem ser úteis para isso, como, por exemplo, cargos, líderes, diretores, operacionais, manutenção, funcionários em geral de frontline, corporativo. Então, são vários conceitos que a gente ajuda, até por sermos parceiro Microsoft, nós temos dentro de casa especialistas que trabalham com todo o universo Microsoft 365, segurança, infraestrutura, gestão, a questão de inovação, que é o que a gente está falando aqui agora, uma solução desenvolvida, né, algo customizado, a questão de adoção, que é muito importante também, a gente sempre, quando a gente fala de qualquer uma dessas caixinhas, a gente fala de adoção também, porque é a parte que envolve a capacitação do time que vai operar essas ferramentas, e se for o caso, dependendo de cada ferramenta, do usuário final também, com workshops, com vídeos guias, com treinamentos, com campanhas, vídeos pílulas. Então a gente oferece todo esse conteúdo de apoio e muitas vezes respeitando inclusive a identidade da marca. Então a gente tem aqui inclusive a companhia do Guide, né, do Luiz Guide, que está aqui conosco. Ele é líder da área de marketing que cria tudo isso respeitando a identidade do cliente. Então é uma atuação muito ampla que a Function One tem e esses pilares acabam fazendo parte de toda e qualquer solução. Então, tem essa questão também de te oferecer um suporte maior dentro do universo Microsoft 365 e não ficar restrito apenas à solução que foi apresentada. Então, tudo isso é perfeitamente possível de conversar. Perfeito, Vitor. Agora, para mais uma pergunta, vem um elogio antes também do Leonardo, o Vitor sempre mandando bem, tá? Show de bola. E agora uma dúvida que ele tem é se ele pode considerar o código base em cima do Company Communicator nativo da Microsoft, porém com diversas customizações adicionais da Function One. O aplicativo ele foi desenvolvido do zero, então ele tem diversas modificações que diferem da estrutura da arquitetura original da aplicação. Já não tem a mesma relação. Dá para a gente estudar, por exemplo, reaproveitar uma estrutura de um aplicativo existente apenas para reaproveitar a identidade da aplicação. De repente você já tem ali uma conversa que já existe dentro de um Company Communicator. Dá para reaproveitar essa estrutura de conversa do Teams.
mas o código-fonte do aplicativo mesmo, falando um pouco mais tecnicamente, ele já é diferente até por ser uma questão otimizada. Então, ele é uma versão ali melhorada do que a Microsoft imaginou lá no passado. Então, dá para aproveitar parcialmente, tá? A gente conversa individualmente para explicar melhor, do ponto de vista técnico, o que acontece. Perfeito. E a última aqui agora, para a gente estar chegando no nosso tempo, né? Como é o processo de implementação do F1 Comunica? Se é necessário algum treinamento específico para os funcionários, para os colaboradores? A gente cria todo um processo em conjunto com o gerente de projetos do nosso lado, que pode ter inclusive apoio de gerente de projetos do lado de vocês, caso tenha, mas se não tiver, a gente tem esse gerente de projeto do nosso lado, que controla cada etapa de implantação desse projeto. Então a gente passa pelas etapas de kickoff, que é uma apresentação técnica com todos os interessados do cliente, né, área de segurança, área de infra, área de comunicação, todos que estão envolvidos diretamente com essa implantação. Passado o kickoff, nós temos a fase de implantação, lembrando que é assistido, nós não acessamos o ambiente de vocês, é assistido com toda o suporte ao time de tecnologia para vocês conseguirem fazer essa implantação, então tudo acompanhado em 4 mãos para vocês conseguirem implementar. Posteriormente, a implantação, né, que o aplicativo estiver funcionando, já estiver tudo certinho, testado, entra a fase de acompanhamento com o time que vai operar, que nada mais é uma passagem de conhecimento, um treinamento sobre como funciona detalhadamente o aplicativo, o que dá para fazer, os requisitos de imagem, como que coloca vídeo, como que coloca botão, toda essa parte do como fazer e como obter relatórios, tem um treinamento dedicado a isso. Então, são coisas muito bem previsíveis que a gente passa lá desde o início no kickoff. E passada essa etapa, acabou? Não, não acabou. A gente fez a passagem de conhecimento. Tem uma última etapa que a gente considera também nessa implantação, que é o acompanhamento do aplicativo funcionando. Então, o aplicativo foi instalado, todo mundo foi treinado. Quando vocês tiverem um primeiro comunicado oficial para ser disparado pelo Teams, que vai ser destinado ao colaborador final, a gente sugere que nos chame também, né? Porque vai dar aquele friozinho na barriga. Será que eu estou fazendo certo? Será que vai dar tudo certo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então a gente acompanha nesse momento também, caso vocês desejem, para garantir que vocês façam o uso correto da ferramenta, tirem a última dúvida que surge ali naquele caso. Então todo esse processo de implantação, ele é desenhado em várias caixinhas de processos e mapeadas onde que entra cada departamento, onde que entra o departamento de segurança, onde que entra o departamento de infra, onde que entra a participação do time de comunicação. Então é um processo que desde o zero a gente já tem mapeado o acompanhamento de cada área envolvida. Muito bom, pessoal. Nós que somos usuários aqui na F1, aqui do Departamento de Comunicação, usamos o F1 Comunica. Ele nos ajuda muito, por exemplo, para comunicados. Quando a gente quer comunicar um aniversário, por exemplo, a gente programa as postagens. Até o João Pedro, que é o operador aqui do F1 Comunica, ele, enfim, só tem vantagens. A gente adora aqui e usa recorrentemente. É isso, pessoal. Estamos chegando aqui no final da nossa live. Lembrando que essa live toda vai ficar disponível no nosso canal do YouTube para todos acessarem depois, compartilharem. E todos aqui presentes vão receber um link também por e-mail. E em nome da Functional, eu queria agradecer a participação de todos, ao Victor pela apresentação, ao João Pedro também, e a todos que ficaram aqui com a gente para conhecer essa solução, tá bom? Estou à disposição de todos. E é isso, façam contato conosco. Obrigado, bom final de semana e tchau. Muito obrigado e até mais. Tchau.